Bem, esse ponto aqui eu já fiz uma marca, né, que é onde vai ser lugar para pegar. Então, uma broca chata aqui, faz um furo aqui, o furo aqui, com a tico-tico acaba, com a lixinha termina. Então vai ter de um lado e do outro, que aí fica fácil para a pessoa poder carregar. Porque você vai estar carregando praticamente uma chapa de MDF 18, fica pesado, fica muito leve não. Bem, agora, aqui dentro, né? Aqui dentro a gente vai não vai ser essa peça, isso aqui é só o modelo que eu cortei, para na hora que a gente for cortar o definitivo, tá com a medida mais próxima possível do que vai ser, né? Mas aqui dentro a gente vai colocar 3 travessas. Não é uma travessa de lado a lado, da mesma extensão aqui da largura, não. Vai ser com 15. Então vai colocar uma assim, nesse sentido, né? Que aí você sustenta, quando ela estiver deitada, esse material aqui no meio, dá mais sustentação quando você estiver pisando aqui nessa parte maior. Então isso aqui vai ser só para dar uma garantida, né? Porque às vezes a pessoa é mais pesada. E aí, tem o seguinte, para não ficar aparecendo parafuso do outro lado, isso vai ser colado e parafusado por dentro. Porque na ponta aqui, botar uma outra madeirinha aqui assim, né? E aí essa madeirinha que vai ficar faceando com ela aqui, a gente parafusa, cola, passa uma colinha aqui, passa embaixo e fica uma área boa da gente fixar isso daí. Então vai ser uma assim e uma em pé. A em pé talvez seja que dê mais trabalho para colocar, porque na hora que ela estiver já pronta aí no lugar e fixada, você vai vir com a tampa, que é a última peça daqui. Então é preciso que isso aqui seja bem conferido antes de fixar, que é para não ter folga aqui. E aí é aquilo que eu falei, né? Como isso aqui não vai ter parafuso, como as outras, né? A gente cola a madeirinha, talvez dos 2 lados, fica uma área maior. Você mete uma cola aqui assim, vem com a outra chapa, quando colocar em cima ele tem que entrar justo, bem justinho, que é para encostar aqui na cola. E aí está feita a sustentação, né? Porque o lugar que ela precisa de menos sustentação é justamente nessa parte maior, porque ela é estreita, é a mais estreita que tem. Que ela tem 76 assim, mas tem só 51. Então ela é o lugar mais firme, e justamente é o último que a gente vai fazer, porque se ficar alguma folguinha nessa peça aqui, não vai dar problema. Agora, para ela não ficar caindo para um lado e para outro, na hora que for colocar, coloca uma assim e dá uma fixada, uma parafusada uma na outra aqui, né? Que é para elas uma sustentar a outra. Bem, então vamos ao trabalho, que tem que terminar isso aqui hoje ainda. Agora vamos fazer o furo. A única ferramenta que a gente vai precisar aqui é só tico-tico, não precisa de mais nada. Tá? Então, aqui embaixo não pode ficar nada, não deve ficar nada. Tá? Esse pedacinho de madeira, tá? E conferiu, viu se a serra não, a ponta da serra não está pegando aqui. Depois que você fez esses controles, vamos ligar o nosso cabo de energia. E depois disso,
fazer o furo. Porque tudo que eu vou precisar fazer aqui, eu posso fazer com essa ferramenta, não preciso de mais nada. Agora a gente já tem mais uma etapa pronta, que são as peças encaixadas para dar sustentação. Essa peça aqui, como esse lado aqui é o lado que tem a peça maior, essas duas peças, mais largas e mais compridas, né? Ele ficou com 15. E ficou nesse sentido, né? Que é para dar sustentação maior assim. Essa daqui, a parte de cima e a de baixo, ficou com 12. E essa daqui com um pouquinho menos, tá? E essa daqui ficou com 9. Né? 9, 12 e 15. 9, 12 e 15. Então foi feito um corte nessa peça, que é esse aqui, para que essa aqui pudesse encaixar para lá. E foi feito um corte nesse sentido, nessa aqui, de forma que a gente tivesse então sustentação. Isso daqui está cortado justo, já coloquei a tampa e ela encosta aqui. Então aqui agora é colocar um pouquinho de cola, né, porque isso aqui não vai ter jogo aqui dentro, tá? Essas duas peças. Essa daqui ficou com um pouquinho de jogo, mas muito pouco. E agora a gente está vendo a caixa por dentro, né? Alguns lugares foram colados, um suporte. Em outros foi feito no lugar onde deu, a gente parafusou, né? Onde não deu, vai ficar só com a cola. Mas é mais do que suficiente aí para o nosso trabalho, né? Bom, a nossa faxina está praticamente concluída, agora faltando apenas a laca. Eu acabei de lixar. Né? Esses parafusos que foram colocados, tá? Se a gente pudesse dar um close, no close a gente pode ver que ele foi colocado um pouquinho lá para dentro, né? Questão aqui de 2 milímetros mais ou menos. Que agora a gente vai passar uma massinha aqui, acho que uma F21, né? E cobrir isso aqui, tá? Ou alguma coisa que você tenha aí que queira cobrir esse buraquinho. Eu queria aproveitar o assunto lixar para lembrar algumas coisas, né? Muita gente acha que lixar é simples, né? Você pegou a lixa e mandou brasa, né? Mas não é bem assim, tá? A lixa, ela começa na escolha da lixa que você vai usar, tá? Aqui vem escrito alguma coisa assim, tem sempre um número dito aí que é uma lixa assim, uma lixa assado, né? Tem sempre um número para indicar para você o que é. E aí é o seguinte, para que serve uma lixa de número menor, 60, 80 ou menores? Para desbaste, né? Aqui, por exemplo, foi necessário fazer um desbaste para nivelar essas duas partes, né? O corte e o encaixe. Aí eu usei essa 60, né? Para poder fazer esse nivelamento aqui. No caso, foi com uma lixadeira orbital, né? Ou treme-treme, como o pessoal chama por aí, né? Então foi usado isso aqui. Se porventura a diferença for muita, né, você pode usar uma brosa para tirar o começo e depois você vem com a lixa e faz isso. Eu usei essa lixa 60 para desbaste. Também dei uma passadinha de leve para poder tirar algumas coisas que tinha aqui no compensado, com essa 60, bem de leve mesmo. E depois,
né? Eu usei uma lixa mais fina para poder dar o acabamento final. Depois da 60 eu usei uma 120, dei uma passadinha, tá? E depois uma 220. O que significa isso? Se você está usando lixas, várias lixas, você usou a 60, a próxima que você vai passar, 120. A próxima, 240. Ou um número próximo, se não tiver 240, 220. Né? Mas o mais próximo possível do dobro. Isso é uma coisa que às vezes a gente passa desapercebido e é muito importante para que o processo de lixamento ocorra tranquilamente, corretamente. Porque esse número 60 indica o número de grãos por polegada. Então, aqui tem 60 por polegada, 120 vai ter, e por aí afora vai, né? Porque o assunto aqui não é nem explicar sobre lixas. Mas esse detalhe é importante. Porque é muito chato fazer esse acabamento, você deve investir muito tempo em ajustar essas peças de forma que elas fiquem o mais certo possível, que é para dar menos trabalho. Porque se esse pedaço aqui de cima, tá, que está atravessado, se ele ficar um pouquinho para fora, o problema é pequeno. Se ele ficar um pouquinho para dentro, o problema é grande. Porque você consegue tirar muito pouca coisa aqui nessa face, para poder acertar com essa que pode estar mais baixa. Então, mantenha isso aqui no mesmo nível ou para fora um pouquinho. É preferível sobrar. Então, na hora de montar, não importa que gaste mais tempo ajustando para ficar certinho aqui, ou mais perto disso. Se não ficar certinho, essa daqui fica um pouquinho para fora, nunca essa face aqui. Porque na hora que você começa a lixar, isso aqui são camadas de poucos milímetros. Você começou a lixar, aí já aparece o fundo que é de outra cor. Sai essa primeira camada, já vem o outro que é escuro. Então fica um serviço feio. Não vai ficar um negócio bacana. Isso daqui, no processo, eu fiz errado. Eu deveria ter feito esse corte antes de desmontar. Antes de montar. Que é para facilitar esse trabalho aqui. Então, mas eu montei um pedaço para poder fazer o filme e ficar fácil de mostrar as peças, né? Eu não ia fazer duas por causa do vídeo. Isso daqui eu mostrei como é que faz, como é que corta. E voltando à lixa, eu usei um pedacinho de lixa, que já não foi nem lixa para madeira, poderia e deveria ser. Mas eu tinha essa daqui que é pano, então é mais durinha. E é para metal. Não é? Aí a vantagem que tem dessa mais durinha, o que é? Que ela entra aqui, ó, e fica fácil de você segurar para poder lixar aqui dentro. Você dá uma dobradinha assim e ela encaixa certinho aqui e faz o serviço de acabamento. Uma coisa interessante é que, em razão da estrutura que foi colocada aí dentro, das travessas, né? Você quando bate no material, que, como a caixa acústica, por exemplo, né? Ela faz bum, bum, né? O troço bate fofo. Aqui, ó, ficou igual um concreto, ficou muito forte. Então é como se você não está batendo numa... Que aqui é exatamente a maior área que a gente tem, né? Então está bem firme. Aqui a nossa caixa já está pronta. Já passei uma mão de laca. E a questão da laca é o seguinte, né? Você vai lá e compra lá a seladora lá da sua preferência, e eu estou usando esses aqui, né? Porque esse aqui é menos fedido.
só por essa razão. E para passar, né, tem as instruções do fabricante que você deve seguir, mas nesse caso aqui ele diz o seguinte: a primeira demão, 30% no máximo de mistura, né? Então o solvente que você vai usar é 1/3. E depois é pelo menos 80%, que é o que está escrito aqui nesse produto. Tá? Inclusive, eles recomendam, esse pessoal aqui recomenda um outro solvente, que não é esse, mas eu usei o que estava aí na mão, que é o que fede menos. Então você mistura um tanto, né? E aí você pode fazer, por exemplo, com uma buchinha. Né? Pega um pouquinho de estopo, paninho velho, né? E faz literalmente uma buchinha. Né? Faz um pouquinho maior, porque essa daqui é só para a gente mostrar aqui. Né? E depois você observa que aqui você tem o veio na madeira. Né? Então tente passar acompanhando o veio da madeira. O material que eu estou usando, né? Eu lasquei dentro do vidrinho aqui que estava à mão. Tá? Esse aqui ainda está a molhar. O troço é meio melequento, então por isso você coloca a luva, né? Para molhar e mandar brasa. Tá? Aí eu vou aqui, não tem segredo, não tem nada, tá? Aí secando, que seca rápido, né? Porque a madeira, agora não, mas na primeira demão, a madeira tá virgem, né? Então ele chupa muito, então vai gastar bastante. Né? Quando você tiver um pouco de prática, você vai até derramando um pouquinho, rapidamente vai espalhando o negócio para evitar problema. Mas então é isso. Terminamos a nossa caixa, ela está liquidada. Mas depois que eu passei a laca, eu achei que ficou muito crespo, né? E uns pontos brilhantes ali, aqui e acolá. Aí eu peguei e passei uma lixinha fininha, tá? Passei uma lixa 320, mas coisa simples, só bem levinho, só para dizer que deu a primeira lixada, tem uns pelinhos que você não consegue abaixar. Ela fica sempre com uns pelinhos voados que não sai do lugar. Depois da seladora, e que passou essa lixinha fina, os pelinhos sumiram, tá? Não ficou um negócio muito escorregadio, certo? Ele ficou com alguma aderência até, passando a mão você percebe que tem aderência. Os pregos a gente escondeu, lixou, então ficou melhor inclusive do que eu imaginava. Muito obrigado por ver o vídeo e até uma outra ocasião.